Você provavelmente vai se identificar com esse cenário. Você conhece uma pessoa que menstrua e começa a conviver muito com ela. Passa 1, 2, 3 meses, os ciclos de vocês alteram um tanto aqui, outro lá, e de repente, vocês estão menstruando juntas. Você já ouviu falar que quem convive muito menstrua junto? Não temos ainda nenhuma comprovação científica sobre essa sincronização, mas independente disso, existe uma verdade. Ciclos se encontram no ato de se relacionar. Por aqui, acreditamos que o ciclo menstrual nos entrega inúmeras informações relevantes sobre nós. A dança hormonal impacta o nosso físico, emocional, mental e, claro, tudo isso impacta as nossas relações, podendo trazer desafios, mas também muita beleza. As relações afetivas sexuais despertam e aprofundam ainda mais, até porque são as nossas relações mais íntimas. Vamos conversar sobre relações, sexualidade e ciclos entre quem se ama, namora e menstrua? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta e educadora menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabor, educadora e terapeuta menstrual e de escuta das emoções, mestre em bioética. E se você gosta e se beneficia desse podcast, acredita que são narrativas que você deseja impulsionar, vem de Apoia-se para nos ajudar a mantê-lo no ar. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo e o nosso link é apoia.se/eumenstruo. E com R$11 mensais você não só contribui, mas concorre também a mentorias comigo para aprender a escutar e gerenciar melhor as suas emoções de forma prática e com a Tassiana para conhecer seu ciclo e otimizar sua vida através dele. E para o episódio de hoje recebemos a maravilhosa Sofia Menegon, comunicadora, idealizadora da podcast Louva a Deus, a colunista na Cloud e pesquisadora dos relacionamentos. Seja muito bem-vinda, amiga maravilhosa! E, gente, hoje essas duas estão muito chiques, porque eu estou em Natal, em casa, tá? Minha casa que mal decorada ainda está, que eu fiz mudança recentemente, e as duas estão chiquérrimas no estúdio em São Paulo. Muito Seja bem-vinda. chique, Bia. Aqui, ó, com vinhozinho Cheers. e tudo, saúde. Tô muito Sabe o que feliz de estar aqui. eu vou ter que Honradíssima. fazer? Eu vou ter que escutar a minha própria invejinha e saudade de vocês duas. Maravilhosa, mas a gente tá brindando aqui por você também. Tamo juntas. Lindo. Sofia, e a gente andou se conversando também via suas redes sociais. Parece que aconteceram novidades no seu ato de se relacionar, algumas mudanças. Compartilha um pouquinho com a gente. Nossa, achei muito bonito esse jeito de falar dessas transformações. Acho que eu vou usar. Vou pegar isso aí, Bia. Mas, Beatriz é uma poeta. gente, poetisa. é uma poetisa. Mas eu achei bonito mesmo isso, porque é. E, na verdade, eu me separei de um relacionamento que eu vivia há 8 anos com um homem cis. E faz pouquíssimo tempo, alguns meses. A gente vinha de um relacionamento que se abriu. Nesse se abrir, a gente acabou… enfim, eu acabei decidindo, optando por só me relacionar com mulheres, né? Porque eu sou bissexual e acho que também uma escolha desse momento da minha vida. Queria muito viver isso de uma forma mais intensa e que eu não tinha vivido até então. Então, já vinha dessa abertura, desse me relacionar com essas mulheres que eu me encontrei, que acabaram cruzando aí a minha jornada. E aí a gente separou e aí, depois de pouquíssimo tempo, me apaixonei, comecei a namorar, enfim. Ai, que delícia. Tô nesse momento de muitas descobertas, assim, ainda dentro da não monogamia, ainda me relacionando com mulheres diversas, mas tá sendo uma transformação, uma jornada muito interessante, inclusive para quebrar muito do que eu imaginava que seriam essas relações. Acho que a gente idealiza, né, todo tipo de relação quando a gente tá de fora, romantiza, cria um monte de histórias na nossa cabeça. Então eu tenho descoberto que muitas até que faziam sentido e outras nem tanto, né? E nesse processo descobri também sobre a menstruação, como é menstruar juntas, enfim. Todo esse processo que a gente vai conversar ao longo da nossa… Vocês já nosso estão papo. sincronizadas? Ainda não? A gente sincronizou no meu primeiro ciclo, assim. Foi muito rápido.
E eu falei, não, vai demorar, porque o tempo, né? Ela menstruava, sei lá, a cada 28 dias, eu a cada 35. E aí eu falei, não, vai demorar isso aí, porque tem um gap grande de tempo. Vai demorar até ficar parecidinho. E eu já vinha menstruando, assim, a cada 35 dias certinho, assim, né? Certinho, não sei se é exatamente a palavra, né? Mas pra você tava reloginho, assim. categoricamente, há muitos meses, que até era uma coisa nova pra mim, né? A Bia que já acompanhou meu processo de voltar a menstruar depois de muito tempo de anticoncepcional. Então, e foi muito rápido. Foi nesse primeiro ciclo a gente já menstruou juntas, assim. Uau! Isso é muito forte. É muito forte. É muito bonito. Porque normalmente leva um tempo de convivência, né? A gente não tem explicação científica e é engraçado porque na ginecologia a gente tem pouco estudo científico sobre muitas coisas. Uhum. E a gente tem uma série de, na minha perspectiva, prioridades. Vamos, assim, Sim. focar em estudar endometriose, por exemplo, infertilidade, né? Então acho que vai demorar muito pra gente ter uma coisa mais científica dessa sincronia. Mas ela acontece. E aí tem linhas de estudos que falam de ferormônio. Ah, são os ferormônios. Tem nem que fala, ser humano não tem ferormônio. Mas você fala, bom, gente, olha, eu não sei o que é, mas acontece. Eu nunca tive experiência. Eu não me identifico como bi, eu sou aquela bi festiva que beija na boca nas festinhas, só, sabe? Eu respeito todas as bis. Sou a bi festiva. Então eu nunca me relacionei intimamente com uma relação afetiva sexual com outra pessoa que menstruasse. Só mais entre amigas, assim. E mesmo distante, é curioso isso, porque mesmo distante, eu e a Bia, a gente teve poucas vezes fisicamente juntas. A maior parte do tempo, a história inteira desse podcast é a gente longe. E ainda assim, encontra um jeito desse bicho sincronizar. Jura? Encontra jeito de sincronizar. É muito. Porque a Bia é a pessoa que eu mais falo na minha vida. Ah, tá. Mais que a minha mãe. É a pessoa com quem eu mais converso, né, Beatriz? Vocês estão me vendo? Agora Sim. estamos, finalmente, graças a Deus. Tava muito agoniada de motivo. Sim, bem melhor. E eu também, assim, eu sou uma bi, eu acho que festiva também, mas uma bi assustada. Eu não sei flertar com mulher, eu descubro tempos depois que estava recebendo uma cantada. Se não vem assim de uma forma muito assertiva e fala coisa clara na minha mente, eu não sei se eu tenho baixa autoestima, porque eu falo, não, uma deusa maravilhosa que queria comigo, sabe? Então eu demoro para perceber. Então também não tenho esse tipo de vivência, de experiência. E quando eu tive quase um relacionamento com uma mulher, era muito no início do meu estudo com ciclos menstruais. Então não era algo ali que era um grande assunto ou uma grande percepção na minha vida. Mas como Tassiana, também os nossos ciclos ali são bem reguladinhos, que é ótimo, né? Porque para além de amigas, nós somos sócias e trabalhamos juntas e realmente conversamos o dia inteiro. Então, fazer a agenda do podcast é muito maravilhoso quando nós estamos sincronizados, porque a gente tira a nossa semana de recesso, né? A gente fala, aquela semana lá é aquela semana que a gente vai estar assim, meio tristinha, meio para baixo, muito agitada. Então, é muito curioso. E eu não fui uma pessoa, né? Porque a primeira mulher, assim, que eu vejo, eu penso muito na minha mãe. E eu e a minha mãe, a gente não teve essas conversas, né? Eu não sei até hoje se em casa, minha relação mãe e filha, se a gente sincronizava, por exemplo. Nossa, e eu também quase... não sei. Eu sincronizava com a minha irmã e com a minha mãe. Olha só. Eu tenho essa lembrança. E era muito nesse lugar de, tipo… uma pedir absorvente pra outra, sabe? Tá. Nesse lugar, assim. Então a gente sabia que tava todo mundo menstruando junto, porque todas estavam… Né, na época a gente tinha calcinha menstrual, essas coisas. Então a gente tava todo mundo comprando absorvente e emprestando uma pra outra. Então eu sei que a gente tinha a menstruação muito Por causa sincronizada, exatamente por conta disso. Mas acho que foi a minha primeira relação com mulheres sincronizando, né, a menstruação. É muito louco isso, porque a gente tem histórias, né, de povos originários que contam isso. Que as mulheres menstruavam, mulheres e pessoas que menstruam na mesma época. Tanto que tem as histórias de tenda vermelha, de tenda de lua negra, que era esse ritual. Todo mundo menstruava, se recolhia numa mesma tenda pra tomar as decisões do que aquela tribo faria a partir dali. Porque eram sociedades matriarcais, né? Então ficava todo mundo fora da tenda esperando as deusas decidirem os melhores passos. E elas ficavam lá, cuidando umas das outras e tal.
E tem um mito guarani nosso que explica como que as pessoas menstruaram, que corrobora um pouco com isso. Porque fala que Deus e Lua eram irmãos. Eles entendem como dois homens irmãos. E o Sol descia todas as noites para fazer a ponte Deus-tribo. E o Lua falava, pai, deixa eu descer, eu quero ajudar meu irmão. E aí o pai falava, não, você não vai descer, você não para quieto um segundo, porque a Lua, se você olhar, não existe lua cheia, né? Ela dura 1 hora de lua cheia, ela tá ali sempre mudando a cara, né? Não, você não para quieto, você é uma espoleta, você não vai descer, não vai descer, não vai descer. E ele encheu o saco, uma hora o pai falou, vai, desce, desgraça. E aí virou lua nova. A lua não estava no céu. E aí ele desceu e transou com todas as mulheres da tribo. E no dia seguinte, todas estavam menstruadas. Tanto que até hoje eles falam na tribo, ela tá casada com lua no período menstrual das mulheres. Então, alguma explicação, mesmo que a ciência ainda não tenha descoberto, tem, gente. Não tem como. Agora, o que eu fico curiosa é porque a gente estuda sobre ciclo. Então, a gente fala o dia inteiro de ciclo, inclusive dos nossos. Então, eu sincronizo as tarefas com a Bia, com a Gil, que é minha outra sócia em outro projeto. E mesmo quando a gente tá desencontrada nas fases, a gente usa isso a favor. Tipo, você tá mais ativa? Vai você pros stories, me deixa aqui na minha caverna e depois reveza. Mas eu não sei como seria isso numa relação afetivo-sexual de duas pessoas que menstruam. Como tá sendo pra você essa experiência? Então, eu acho que é muito recente, assim, pra eu pensar em longo prazo, mas eu acho que já eu vislumbro algumas coisas, assim, né? Principalmente nesse se relacionar com múltiplas mulheres, assim, né? Eu tenho me relacionado com algumas mulheres ao mesmo tempo e sincronizou com essa que ali tava nesse relacionamento que virou um compromisso, mas a menstruação, ela passou a ser uma conversa de primeiros encontros, que é uma coisa muito nova na minha vida, né? Então, primeiros encontros sempre aparece a menstruação nesse papo. E num lugar tão gostoso que eu não imaginava que a gente já estava nesse patamar de conversa. Eu acho que muito graças ao trabalho de pessoas como vocês, né? Que vêm falando sobre menstruação. Então, tem sido esse papo de primeiros encontros. E aí, como que você menstrua? Como que é pra você o seu ciclo? O que você usa? E aí, a partir disso, desse primeiro encontro, a gente já conversa sobre esse assunto. Então, todas as outras conversas que a gente tem sobre menstruação, sexo, sexualidade, acabam sendo conversas muito mais tranquilas, muito mais fáceis, né? E tem sido também um experimento, pensando em sexo, assim, um experimento de ter alguém que vive aquilo também. Então, as menstruações sincronizadas, a gente menstrua juntas. E aí, fazer sexo, as duas menstruadas, e lidar com esse sangue menstrual e entender o que pode virar disso, né? Então, como que a gente vai se portar diante disso? Cara, isso é muito grandioso. É Isso muito é muito grandioso. A gente pegar esse assunto que, né, ele não existe, né? Não existe. A humanidade só tá aqui porque as pessoas menstruam, mas esse assunto não existe. Ninguém fala sobre isso. E aí você trazer isso num primeiro date. Total, porque se você consegue falar de menstruação com a parceira, qualquer outro assunto tá muito mais tranquilo, né? Porque é tão tabu, é tão absurdo falar disso. E é íntimo, e é profundo, né? Porque a menstruação eu acho que é um tabu, mas para além disso, te diz, né? Revela muita coisa sobre você. Sobre a sua história, sobre como você vê e encara o mundo. Então, falar sobre menstruação no primeiro date quer dizer de uma relação que já vai iniciar num outro lugar de profundidade. Em que as duas estão ali se colocando abertas e vulneráveis para construir algo para além. Que pode ser que depois vire uma amizade, ou pode ser que se encaminhe e continue ali por essas águas do amor, né, afetivo. Mas, de qualquer maneira, é algo que já começa em um outro lugar de profundidade. Então… Pauta as relações em outro lugar, né? Em outro Porque lugar. assim, eu tenho conversa sobre menstruação quase todos os meus primeiros dates, mas é porque eu dou a forçada de barra, né? Eu amo! Eu dou uma forçadinha, assim, eu sempre falo, gente… do que a gente vai falar que tem que enfiar a menstruação? Eu falei, gente, me dá o assunto que você quiser que eu vou enfiar a menstruação. Você acha que no meu primeiro date eu não vou querer investigar como é que o boy lida com isso? É lógico, Com que se não lidar bem, next. Gente, tem uns episódios mais pro início, assim, sobre sexo menstruada e tal. E eu era muito fechada.
Assim, eu tive já algumas experiências de ficar preocupada com lençol, com não sei o quê, e tá pra menstruar ou menstruada, e falar, não quero ninguém encostando em mim, não quero nada de penetração, que seja de pênis, de dedo, de brinquedo, sei lá, não quero nada, quero ficar na minha. E aí, uns meses passados, comecei a ter uma outra experiência, né? Assim, comecei a ficar muito com uma libido altíssima nesse período pré-menstrual e menstrual e trazer isso para os homens que me encontrei pelo caminho aí afora, né? E poder conversar sobre menstruação, indo um pouquinho além de tá, e o que a gente vai fazer? Coloca uma toalha em cima, você tem alguma questão com isso? Como que é? Mas indo um pouquinho além nessa questão de prazer, sentir prazer em ter relação sexual menstruada. E isso eu não conseguia conversar, sabe? Era sempre nesse meio assim. Isso, essa questão de confortável para você, não é? Toalha sim ou não? Pro banho, onde que, sabe? Umas coisas meio assim organizativas. E quando a conversa passa a ser então de prazer, de como que é essa questão de lubrificação com o próprio sangue e o que vem, né, em um arquétipo assim mais selvagem também, que gente, isso é um segredo que agora vai ao ar, né? Mas de fazer perfume com sangue menstrual e coisas muito wows, assim, sabe? Ela tá muito referenciada, porque tem histórias que contam que uma época, na Idade Média, as mulheres faziam poções com o próprio sangue pra conquistar pessoas. Amo! Colocava, Eu tipo, tô uma assim. gotinha no drink, assim, sabe? Ai, eu amei! E aí, Eu- os caras que se apaixonavam por minas, as minas eram mal faladas. Tipo, usou sangue pra conquistar. É óbvio, né? Ah, é. Óbvio, né? É óbvio. Usou o sangue pra conquistar o boy. Eu estou conquistadeira. Ai, Estou a pura conquista nos períodos pré-menstruais e menstruais. Estou menstruada agora e é uma energia muito diferente. Então, poder conversar sobre isso com alguém que você está se relacionando, né, amorosamente, afetivamente, sexualmente, nossa, transcendental, que lindo. E até, eu acho que a gente, né, conversa, a gente vive o sexo, né, que fica depois. Eu acho que tem essa imagem do sexo durante a menstruação, as duas menstruadas ali, que fica o sangue pelo corpo, o sangue nas mãos, que é bonito, é lindo de ver no pós, tem tudo isso. Precisa ter uma abertura, lógico, pra você conseguir ver essa beleza, e tá tudo bem quem não acha assim. Mas também tem uma outra coisa da intimidade dos casais, né? Até falei pra Bia, quando a gente tava conversando sobre esse episódio, de. Uma ocasião, ela esqueci a minha calcinha menstrual aí, e eu não lavei. E aí eu falei, então tá bom, eu lavo. E eu ir lá lavar a calcinha menstrual e entrar em contato com esse sangue. E de alguma forma até, vou ritualizar isso também, porque pra mim também tem algo aqui que vai além desse lavar a calcinha, sabe? Tô lavando a calcinha menstrual, tô tocando no sangue dessa mulher por quem eu sou apaixonada, com quem eu me relaciono, né? Quem eu direciono também uma boa parte do meu amor, da minha vontade, do meu desejo. Então tem uma coisa bonita nessa intimidade que eu nunca tinha vivenciado. Eu acho que essa intimidade com ninguém antes, né? E que de É o novo, químico, né? É o químico, assim, né? de você sentir, né? De todas as maneiras possíveis. E um tipo de amor e carinho que a gente desconhece mesmo, né? É isso. Eu nunca lavei a calcinha menstrual de uma amiga. E eu lavaria assim, né? Tranquilamente. Que você nunca parou pra pensar, mas você parou pra pensar, você lavaria numa boa, né? Tranquilamente. É um amor bonito. Parece pequeno, né? O negócio do lavar calcinha, mas é enorme, né? É enorme. É enorme. Na sociedade que a gente vive, então, é tipo. Prova de amor. Pois é. E se em contrapartida, lógico, também tenho me relacionado com outras mulheres que não transo quando tô menstruada, ou não menstruo, ou tenho questões. E aí também acho que essa possibilidade só da gente poder conversar já é muito bacana, mas também de entender como outras mulheres e outras pessoas que menstruam
lidam com essa fase, né? Que nem sempre vai ser do meu jeito, tipo, ai, vamos lá. E, enfim, até a gente conversou num episódio da Louva a Deusa sobre o oral durante, né, a menstruação, a fase menstrual. E quanto que isso é um super tabu, mas que eu também achava que era uma coisa impossível na minha vida. E nessas relações que eu venho construindo com pessoas que menstruam, se tornou algo comum, assim. E bom e interessante, e, enfim, que pode ser muito prazeroso também. Então, a gente vai descobrindo formas diferentes de lidar com isso. E todas com a sua importância, assim, sabe? E genuínas no sentir, É, assim, né? A muito. gente falou isso, a gente conversou algumas vezes já nesse podcast sobre o sexo menstruada, com episódios dedicados e outros que passaram ali porque, né? E aí a gente acaba entrando no assunto. Se você parar pra pensar, claro, tem uma fisiologia, natureza, período fértil, acasalamento, espécie e tal. Mas, quando a gente tá menstruando, a região tá bizarramente Muito. irrigada, tá super sensível. Tendo a acreditar que tem muita gente que não gosta por outras questões, Sim. por outras construções e contextos. A gente sempre convida, experimenta, né? Antes de dizer que não gosta, experimenta, nem que seja pra dizer que não gosta. Não é tipo Uhum. agora toda mulher livre ama transar menstruada. Não. Mas pra você experimentar e poder de fato sentir no teu corpo aquilo. Porque normalmente é muito gostoso. E quem tem medo de fertilidade, principalmente, tem um nível de excitação nessa fase ainda muito maior. Porque a gente aprendeu que menstruada não engravida, o que todo mundo que ouve esse podcast sabe que não é bem assim. Mas dá uma relaxada ali, né? Então a galera se solta mais nesse período. Mas independente do medo de engravidar ou não, do sexo de penetração de pênis, vagina, é, é altamente irrigado, é altamente sensível, é uma concentração de sangue muito louca, uma lubrificação desse sangue muito louca. Eu amo. Transar menstruada, conta comigo, tô dentro. Eu Uhum. sempre gostei muito, assim. Tô aprendendo a gostar em outras fases, porque sempre foi minha favorita, na verdade.